Esses pacientes, eles têm características gerais, normalmente. Tem alguns tipos de enxerto que não há necessidade de você fazer o uso de imunossupressores, como por exemplo, enxertos de osso. Você não precisa ficar fazendo o uso de imunossupressor, porque o organismo da pessoa vai usar aquilo como se fosse uma forminha, né? Ele vai reabsorver aquele enxerto e vai formar osso seu naquele lugar, né? Então, não há uma necessidade da pessoa usar imunossupressor. Mas a maioria desses transplantes, há necessidade de usar imunossupressores. E também, alguns medicamentos, além do imunossupressor já causar um pouco de xerostomia, existem alguns medicamentos, dependendo do tipo, né, de implante, transplante que a pessoa teve que fazer, que também pode causar xerostomia. Então a gente tem aqui uma combinação muito perigosa para a saúde bucal daquela pessoa. Né? Primeiro, você está tendo o uso de imunossupressores. Porque o que acontece? O organismo da pessoa tenta expulsar aquele órgão que foi instalado ali. Porque aquele órgão não tem as características genéticas, né, o código genético daquela pessoa. Então, o próprio organismo tenta expulsar esse órgão. E para evitar que isso aconteça, o paciente tem que fazer o uso desses imunossupressores. O problema, gente, é que ele não abaixa só a imunidade dessa parte, né, do IgE, o IgG, né, só dessa parte de rejeição. Ele abaixa a imunidade como um todo. E abaixando a imunidade como um todo, o organismo do paciente fica propenso a infecções. Né? Então, as infecções oportunistas podem começar a aparecer. Você associa isso a uma falta de salivação, uma falta de lubrificação nas mucosas, faz com que aquela mucosa fique ressecada, propensa à infecção, e nós temos um prato cheio aí para pelo menos umas 3 ou 4 doenças. Né? Você pode ter candidíase, você pode ter herpes, você pode ter periodontia. Né? Então você tem aí todas as características, né, para esse paciente imunodeprimido, paciente com xerostomia, para ter problemas bucais, ok? E tem também aquelas características específicas que dependendo do tipo, né, de transplante que o paciente fez, ele vai ter algumas características em relação à medicação, em relação à conduta, que vai ser específico para aquele tipo. Eu separei aqui 4, que a gente vai conversar hoje, para a nossa aula não ficar muito longa também, né? Mas eu separei 4 para a gente conversar um pouco mais a fundo e entender melhor como é que funciona, tá? Nós vamos falar sobre transplante, né? Como que a gente pode ter uma melhor conduta com pacientes com transplantados do coração, transplantados do rim, fígado e medula óssea. Okay? A gente vai falar desses 4 que são assim os mais que a gente tem que tomar um cuidado maior, né? E também prestar atenção em relação às medicações que a gente passa para o paciente.